Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Mais um sábado para a honra e glória do Senhor, né? Esse sábado eu queria conversar, falar um pouco sobre casamento, função do homem e da mulher no, no casamento, para que a gente possa meditar um pouquinho, falar da palavra de Deus. Aqui não vai ser nada o que o Tiago acha, e sim que a palavra de Deus nos mostra, né, nos revela, nos faz meditar, para a gente poder pensar, né, para a gente poder meditar realmente o que nós podemos melhorar, né, no nosso dia a dia, e deixar o nosso casamento, nossos relacionamentos mais leve, né? Às vezes até dar um outro direcionamento que, que Deus quer para cada um de nós. Então, eu sou o Tiago, casado com a Gabriela, pai da Maria Clara, de 10 anos, uma bênção nas nossas vidas. E o primeiro versículo que eu quero falar, né, vai ser o versículo base da nossa ministração. Provérbios 24:3, que diz o seguinte: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Essa daí foi a Provérbio 24:3, na versão NVI. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que com sabedoria se constrói a casa. E nós vemos cada dia vez mais que o que menos os casais estão tendo hoje em dia é sabedoria, né? Hoje o que eles menos buscam é a sabedoria, né? E a gente sabe também que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Hoje em dia, o que mais a gente escuta é: ah, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. Isso daqui não me traz felicidade, aquilo não me traz felicidade. Vou me separar porque minha esposa não me faz feliz. E não é isso que Deus quer para cada casamento, para cada relacionamento. O que Deus quer para cada um de nós é realmente que nós tenhamos sabedoria, né, para poder consolidar a nossa casa, para poder construir a nossa casa, discernimento na palavra, buscar cada vez mais conhecer Jesus, conhecer a palavra, para através dela nós conseguirmos conduzir a nossa casa. Muito já se foi falado, e eu não vou me ater muito ao tema, mas nós sabemos que o homem as funções do homem é ser sacerdote, né, ser protetor e ser provedor dentro da sua casa.
E o protetor é protetor tanto físico, né, quanto espiritual. E nós vemos no mundo de hoje que os homens não estão mais desempenhando essa função, né? Os homens estão se eximindo dessa função e entregando para as suas esposas, para as suas mulheres, essa função e sobrecarregando as suas esposas com algumas funções que ele deveria ele deveria ter. E por conta disso, as mulheres sobrecarregadas, precisando com que ele fizesse aquela função, mas por alguns motivos os homens não estão conseguindo desempenhá-las, né? E para mim, uma das causas é porque ele não tem sabedoria, não está buscando, não tem o discernimento, né? Não tem o conhecimento de qual é a real função dele, né? E qual é a real função da sua esposa no relacionamento, no matrimônio que ele firmou na igreja, no altar do Senhor. Então, nós homens precisamos colocar, né, nas nossas costas esse fardo e também entregar para Jesus, né, mas fazer a nossa parte, porque Deus não vai fazer a nossa parte no dia a dia. Um dos exemplos mais citados com relação a Deus fazer a parte dele e o homem fazer a sua parte de Lázaro. O homem ele teve que ir lá e tirar a pedra. Jesus poderia ter feito isso, mas ele pediu: tira a pedra, para depois ele fazer o milagre da ressurreição de Lázaro. Então, nós homens, nós precisamos tirar a pedra, proteger a nossa casa, prover dentro da nossa casa, levar a palavra para dentro da nossa casa, né? E deixar apenas com que a nossa esposa nos auxilie, nos seja uma pessoa que esteja ali ao nosso lado para nos auxiliar, para nos ajudar, porque assim a palavra nos mostra. E ela nos mostra, né, em Gênesis 2, 18 e também no 20. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Gênesis 2, 18. E Gênesis 2, 20 diz: e Adão deu nomes a todo o gado, e a toda a ave do céu, e a todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. Essa versão é a King James Fiel. A função da mulher no casamento, na casa, é de ajudadora, de auxiliadora. Na versão NVI, ela fala auxiliadora. O Deus fez a mulher para auxiliar o homem.
E hoje nós vemos vários lares, né? vemos, vemos vários casais onde a mulher toma a frente e o homem deixa com que a mulher tome a frente, ela pega a função dele e nós acabamos vendo que vários lares estão disfuncionais por conta dessas decisões, por conta, por conta desses desentendimentos que estão acontecendo por vários motivos, por, por empoderamento, pelo homem não estar se eximindo de fazer os seus, de fazer os seus, as suas funções, os seus trabalhos. E para mim a Bíblia fala de uma maneira especial, porque desde o começo ela já fala com cada um de nós. E um versículo da palavra que também está em Gênesis, Gênesis 2, mostra assim qual é o que o homem, o que Deus queria que o homem queria e quer que o homem faça, né? Para mim eu tomei tomei essa figura aqui para dentro da minha casa, né? Que está em Gênesis 2:8. Tá em Gênesis 2:8, porque e também Gênesis 2:15, porque é algo que falou muito quando eu estava lendo essa palavra, Deus falou muito e falou: "Isso é isso que eu quero para é isso que eu quero para você, que é isso que eu quero que você faça dentro dentro do seu casamento, dentro da sua casa, na sua família." E no meio do estudo ele me deu outras lambadas, né? Outras porradas para poder nos colocar no rumo correto. Que a gente pede tanto para sair do raso, né? Para largar o controle das nossas vidas, para ir mais fundo, como Ezequiel 47 diz, ele vai revelando. Só que nós realmente precisamos deixar o controle, entregar tudo aos pés da cruz e obedecer o que a palavra nos manda. E Gênesis 2:8 e 2:15 diz o seguinte, ele se, para mim ele se complementa e vocês vão entender o porquê. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden. E ali ele colocou o homem a quem havia formado. Nós precisamos lembrar que até aqui Deus apenas tinha feito o homem através do pó e tinha soprado nas narinas dele, formado o homem. E Deus colocou o homem num jardim. A primeira função do homem na Bíblia que Deus deu foi de jardineiro. Fazendo a conexão com Gênesis 2:15, ele diz: "E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para", primeiro verbo, meus irmãos, "cultivá-lo e guardá-lo." Nessa função que Deus deu para Adão, para o homem,
Ele colocou Adão num jardim e deu duas funções para Adão: cultivar o jardim e guardar o jardim. E depois vai chegar uma pergunta que a gente vai se fazer, mas isso daqui fica para um pouquinho depois. Qual foi a analogia que eu fiz? Da mesma maneira que Deus deu um jardim, mesma maneira, Deus nos dá o casamento para que a gente possa cultivá-lo e para que a gente possa guardá-lo. Cada um de nós precisamos fazer dos nossos casamentos esse jardim que Deus deu para Adão. Se nós formos zelosos, se nós homens formos aqueles homens prudentes e sábios que a palavra diz, nós vamos conseguir cultivar, nós vamos conseguir guardar os nossos casamentos. Tiago não vai ter não vai ter guerra, não vai ter tribulação, não vai ter as coisas que nós sabemos que o mundo tenta jogar nos nossos casamentos. Ele vai ter, sim. Infelizmente, porque nós não somos pessoas que podemos sair do mundo e ter nossa vida privada que não vai ter interferência do mundo. Mas se nós cultivarmos e guardarmos os nossos casamentos nos princípios que o Senhor tem para cada um de nós, o nosso casamento ele vai ter um andamento, ele vai ter uma celebração, né? Ele vai ter um cultivo diferente. O mesmo cultivo que Deus deu através da obediência para Isaac na terra de Gerar, num tempo, num tempo de seca, num tempo de escassez, mas pela obediência de Isaac, Deus fez com que ele tivesse uma colheita superabundante. E está lá em Gênesis 26. E naquele mesmo ano, Isaac prosperou de 1 para 30, de 1 para 60, de 1 para 100, porque ele foi obediente. E eu vejo que a gente padece muito por conta da nossa desobediência. Deus manda a gente fazer X, a gente questiona, e a gente acaba fazendo o Y. E acontece o quê? A gente dá de cara na parede. A gente leva uma porrada da vida e a gente se pergunta o porquê Deus. Ele diz: eu te mandei, meu filho. Falei para te não ir por esse lado. Eu falei para te cultivar e guardar o teu jardim, cultivar e guardar o teu casamento. Mas não, tu foi pelo outro lado. Eu deixo você ir, porque você tem livre-arbítrio, mas também a tua decisão vai gerar um resultado e você vai ter que arcar com o resultado que você escolheu. E, meus irmãos, essa figura do jardim aqui em Gênesis me pegou muito na ministração. Deus começou a me mandar partes da palavra para que eu pudesse meditar e trazer aqui para vocês.
E como eu sempre digo, quando eu vou ministrar, quando eu vou falar para as pessoas, eu digo que a primeira ministração é para mim. É Deus falando comigo, é Deus revelando o que eu preciso, o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar a rota naquele assunto que ele está ministrando. E o jardim, eu levei a figura do jardim para dentro da minha casa. Se eu quero ter um casamento próspero, se eu quero ter um casamento que seja de acordo com a palavra do Senhor, Deus me manda cultivar meu casamento e guardar o meu casamento, para que eu possa saber quais são as minhas funções dentro do meu relacionamento e quais são as funções de auxiliador e de ajudadora que a minha esposa precisa ter dentro dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento. E da mesma maneira, ele quer para cada um de nós, né? Ele tem algo específico para cada um de nós. Ele quer que cada um de nós cultivemos e guardemos os nossos casamentos. Nós precisamos lembrar que esse ambiente do jardim era um ambiente perfeito. É um ambiente em que Deus fez para o homem. Mas mesmo assim, ele viu que faltava algo para o homem, que era uma mulher, que era uma ajudadora, que era uma auxiliadora. E ele fez, através da costela de Adão, ele fez Eva, né? E ele deu uma determinação para cada homem e para cada mulher. E isso já está no final de Gênesis 2, que diz o seguinte: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. E aqui também me fez meditar, me fez refletir no que o mundo joga para cada um de nós no dia a dia. Hoje o que nós mais vemos são casais que não são uma carne. Cada um puxa a corda para um lado e, infelizmente, se um está puxando para um lado e o outro está puxando para o outro, essa corda alguma hora vai arrebentar. Porque eles não são uma carne. Eles se casaram, eles fizeram os votos, mas eles se esqueceram da ordem que Deus deu para eles, de deixar pai e mãe e se apegar à sua mulher e formar, através desse casamento, através desse matrimônio, formar uma só carne. Eles estarem dia a dia, um ao lado do outro, segurando as mãos, sabendo cada um qual a sua função, que primeiro no relacionamento é Deus, depois vem o homem, depois vem a mulher, quando a gente já tem filho, que vários, glória a Deus, vários já aqui
tem filhos, depois vem os filhos. Essa é a hierarquia. Deus, o homem, a mulher e os filhos. E novamente eu digo, muitas pessoas, muitos relacionamentos estão com essa hierarquia, com essa pirâmide disfuncional, essa pirâmide invertida. E a mulher está tomando o, o lugar que o homem deveria tomar, deveria estar exercendo. Então, meus irmãos, tomemos a palavra do Senhor como uma base, que eu sei que vocês que são homens de Deus, homens que oram, já tomam, mas a gente às vezes precisa ser relembrado, né? Que nós estamos com as nossas esposas para formar uma só carne. Não está de um lado da corda e ela do outro, e cada um puxando para um lado, esperando com que a corda nunca se arrebente. E Deus, ele me fez pensar em vários casais, né, em vários casais na palavra, para a gente meditar também. E os casais que eu vou falar aqui, alguns vocês vão saber que não é para a vida de vocês. E os casais que eu vou falar da maneira positiva, também aqui eu não quero já de antemão falar que eles eram perfeitos, mas que de alguma maneira eles podem nos relembrar, eles podem ser um norte, ser um exemplo de um casal bem-sucedido, ser um casal bem-sucedido no aos olhos do Senhor e aos olhos do que o mundo pode obter através dos nossos matrimônios. E Deus, ele me fez uma pergunta: qual é o casal qual é o casamento, qual é o casal que você quer ser aqui na Terra? E ele me mostrou Isaac e Rebeca, ele me mostrou Boaz e Ruth, José, José e Maria. Para mim, esses são alguns dos casais que estão na Bíblia, né, que mostram a, a forma com que nós devemos olhar para eles e tentar fazer com que eles sejam exemplos, né? Moisés e Zípora, novamente eu digo, eles não eram casais perfeitos, mas que nos mostraram coisas importantes, né? Que podem e precisam ser seguidas. E da mesma maneira, Deus me mostrou Ananias e Safira, o pior, para mim, o pior deles, né? Acabe e Jezabel. Qual é o casamento que nós queremos ter como exemplo para dentro
para dentro da nossa casa? Essa é uma pergunta que eu deixo para gente refletir, para nós sabermos o que a palavra, o que a palavra nos mostra, né, para poder a gente seguir tomando as decisões que nós precisamos tomar no dia a dia das nossas casas. E a palavra nos mostra, né, a, o que nós precisamos, o que nós precisamos fazer através da obediência, o que nós precisamos deixar de lado o orgulho, a soberba, né, que nós homens temos. Infelizmente, nós temos isso na nossa carne, e é algo que o homem que falar que não tem já tá mentindo, porque nós somos orgulhosos, nós somos soberbos, a gente normalmente não escuta o que as nossas mulheres falam para cada um de nós. E Deus, uma coisa que Deus já me mostrou, meu filho, escuta a tua mulher, que Deus fala muito através das nossas esposas. Fala demais e aquelas três palavrinhas que a gente nunca queria escutar, que é o eu te falei. Isso dói de uma maneira assim, lá na alma, no âmago do homem, porque realmente ela chegou e nos alertou, e nós demos de ouvido de ouvido de lado. Então, que a gente escute mais e mais o que Deus fala através das nossas esposas. Ontem o Diegão deu uma palavra aqui em casa, né, sobre identidade, falou sobre Gideão, e ele falou algo, né, que já estava na minha ministração, mas foi só através da boca dele, foi confirmação, que é o altar. E eu deixo uma pergunta para vocês: qual é o altar que está sendo construído na casa de vocês, nas nossas casas? Quando eu quando eu estudo quando eu estudo o altar, quando Deus me revela essa palavra, ele me faz automaticamente estudar Abraão. Que Abraão nos mostra, a vida de Abraão nos mostra que em todos os lugares que ele chegava, ele construía um altar para o Senhor. Aí a pergunta que eu deixo para vocês é: qual é o altar que você está construindo no seu casamento, no seu matrimônio? É o altar para o Senhor ou é o altar de Acabe e Jezabel, que é o altar de Baal e de Azerá? Algumas pessoas falam Azera. Qual é o altar que nós estamos construindo no dia a dia, dentro das nossas casas, das nossas residências, no nosso quarto, que é o local de intimidade? Qual é o altar qual é o material desse altar? É de madeira ou ele é de pedra, ele é de rocha? Que a palavra nos mostra que o altar que Abraão
fazia era de construir, era de pedra. E o de madeira ele pode ser facilmente colocado fogo. Onde? Qual é o altar que você está que você tá construindo? Que cada um de nós possamos estar construindo um altar para o Senhor, para o nosso Deus, um altar de pedra. Amós 3:3 nos diz o seguinte: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. E essa palavra, meus irmãos, acordo, é algo que nós precisamos ter no dia a dia, nos nossos casamentos. Se nós começarmos a tomar decisões independentes que vai afetar o casal e não estiver de acordo com com as nossas respectivas esposas, alguma hora vai dar problema, vai dar BO. Porque como foi falado anteriormente, quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Isso mesmo, uma casa dividida não prospera. Nós nos tornamos uma só carne. Então, nós precisamos entrar. O que vai afetar o casal, nós precisamos entrar em acordo. Ah, Thiago, mas eu já sei disso. Eu sei também. Mas a nossa carne nos faz tomar decisões que depois a gente fica se perguntando, fala, meu amigo, que burrice foi essa que eu fiz? Por que que eu tomei essa decisão? Porque eu não conversei primeiramente com, com a minha esposa. Mas a gente já tomou a decisão, infelizmente, é arcar com o nosso, com o que nós decidimos e o resultado que acabou acontecendo, com as consequências. Isso mesmo, Jorginho. E meus irmãos, a palavra, a palavra nos mostra, eu vou ver aqui, 1 Timóteo 5:8, também foi uma palavra que falou muito comigo quando eu estava lendo. 1 Timóteo 5:8 foi algo assim que Deus falou assim, alto e bom som, que é só para ratificar o que normalmente a gente fala aqui, né? Que nosso primeiro ministério é a nossa família. É, é o que está dentro da nossa casa, é o nosso matrimônio, são os nossos filhos. Mas nessa ministração eu não quero muito falar sobre filho porque filho é algo muito abrangente. O matrimônio já é muito abrangente na palavra. Se falar de filho vai ficar uma palavra muito grande. Isso pode ser exposto posteriormente numa outra conversa, numa outra ministração. 1 Timóteo 5:8 diz o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, e aqui a gente pode colocar da sua esposa, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé
e é pior que um descrente. E, meus irmãos, essa palavra, esse final aqui, negou a fé e é pior que um descrente, isso foi uma porrada muito grande quando eu estava lendo. Porque nós que somos cristãos, que estamos todos os dias, nós abrimos a palavra dentro da nossa casa, a gente sabe o que significa apostasia. E nós negarmos a fé é algo muito sério, é algo que vai reverberar para sempre dentro das nossas vidas. E eu tenho certeza que nenhum de nós quer negar a fé e ser chamado de descrente, ser considerado um descrente na face da terra. O que nós queremos é cada dia mais segurar nas mãos do Senhor, ser tocado, ser transformado diariamente, orar e saber que Deus já fez na cruz algo, Jesus fez na cruz algo muito grande, né? Um sacrifício que ninguém vai poder chegar próximo do que ele fez por nós. E se hoje a gente está de pé, eu sei muito bem através dos testemunhos que cada um fala, é porque nós temos fé. E em hipótese nenhuma nós podemos negá-la. Em hipótese nenhuma nós podemos ser considerados descrentes. A palavra diz que para que isso não aconteça, nós precisamos cuidar, primeiramente, de dentro da nossa casa. Não adianta o Tiago, intercessor, orar para os que estão de fora, e isso é muito importante, extremamente importante, mas eu não orar para os de dentro da minha casa e eu não agir dentro da minha casa, não tomar as decisões, Deus falar comigo que eu tenho que fazer tal coisa e eu estou descansando no Senhor aqui porque Deus vai fazer por mim. Nós precisamos cuidar primeiramente de dentro da nossa casa. E aqui a palavra não diz que isso é uma função apenas do homem, é de qualquer ser humano. Então, o homem precisa cuidar primeiramente da sua casa, do seu matrimônio, e a mulher também precisa cuidar primeiramente do seu matrimônio. E essa palavra me tomou muito, me pegou muito, porque às vezes a gente quer fazer primeiro fora, e a nossa casa está toda bagunçada. E a nossa casa perdeu a unidade, a nossa casa está disfuncional, está igual a parábola da dracma perdida, em que a gente vai ter que abrir as janelas, jogar luz para dentro dela, varrer a sujeira que está dentro, para poder a gente conseguir achar a dracma, a moeda perdida e voltar à unidade que anteriormente tinha. E no final, nós conseguimos celebrar. Porque a gente esqueceu de primeiramente cuidar da nossa casa,
e saiu pelo mundo para cuidar da casa dos outros. E novamente eu digo, nós devemos cuidar da casa dos outros, nós devemos orar uns pelos outros, sim, porque isso é um mandamento de Deus, mas nós não podemos ser negligentes com a nossa casa. Nós não podemos ser negligentes com o que Deus nos presenteou, com o que Deus nos colocou nas nossas vidas. E para já ir para o final, meus irmãos, quero ler 1 Pedro, capítulo 3, que diz dois deveres, primeiro das mulheres e no final dos homens. Então, 1 Pedro 3, versículo 1 diz: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. E esse versículo aqui, só esse versículo já daria uma ministração, né? Tenho certeza que quando foi passado esse versículo na leitura do Novo Testamento, com certeza um dia todo foi só sobre esse versículo aqui. E do mesmo modo, no o versículo 7 diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Aqui tem dois deveres, dois mandamentos que Deus nos dá como casal. Versículo 1 para as mulheres e o marido 7 e o do marido no versículo 7. Se a gente lê esses versículos e fizermos uma conexão com o que está escrito no final de Efésios 5, que tem várias ministrações falando sobre isso, nós vamos ter uma base muito sólida para onde Deus quer que nossos casamentos sejam guiados, sejam formados. Posteriormente, vocês podem ler, né, o final de Efésios 5, a partir do versículo, se eu não me engano, é o 16 até o 31. Deus nos dá através do apóstolo Paulo, ele nos dá uma aula, né, do que ele tem para nós e para os nossos casamentos. Mas todos esses versículos que eu já assinalei aqui. E para a gente terminar, ontem também o nosso irmão Leandro foi usado por Deus e jogou uma arte linda no grupo, né, num grupo que a gente tem, e é com essa palavra que eu queria finalizar, que eu vou finalizar, né, a ministração, que é Eclesiastes 4:12. E essa palavra também falou muito comigo, meus irmãos, e me fez mandar uma reflexão e uma pergunta para vocês. Mas primeiro eu vou ler.
Eclesiastes 4:12 diz: o homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E esse cordão de 3 dobras nós sabemos quem é. Quem faz parte desse cordão. É o homem, é a mulher e é Deus. Eu deixo uma pergunta para vocês. Faz quanto tempo que vocês não andam com as suas esposas em público de mãos dadas? Eu sei que a gente está com o nosso celular na nossa mão. Às vezes o nosso celular parece tomar o espaço que deveria ser da nossa mulher. A gente deveria estar com as mãos entrelaçadas com as nossas esposas. E eu falo isso porque é algo que eu faço muito mais que eu tô sendo exortado, eu tô sendo lapidado por Deus, né, de quando eu estar por aí, eu estar de mãos dadas com a minha esposa. E não com o celular na mão, olhando para o celular, né, e deixando com que as coisas ao nosso, ao nosso redor aconteçam e a gente esteja perdendo esse tempo. E quando a nossa união, meus irmãos, de mãos dadas, está entrelaçada com Deus, quando Deus é uma dobra desse cordão, a palavra já diz que ele não se rompe, ele não se rompe com facilidade. E para fazer uma analogia, para fazer um destaque, vou, vou fazer igual o Diegão aqui, vou pegar um filme que que eu me lembrei, né, quando eu estava estudando, que é aquele Falcão, campeão dos campeões, que fala sobre a queda de braço, né, o torneio que o Falcão vai, quebra de braço. E uma das cenas ele tá ali para perder e propositalmente ele tira a mão para não perder. E o que que o juiz faz? Ele coloca uma empunhadura, né, os dois que liga os dois oponentes ali, entre aspas, os dois lutadores. E essa empunhadura, essa luva, né, podemos fazer uma analogia com uma luva, que é a dobra que o Senhor faz nos nossos casamentos, que em que o homem e a mulher eles estão ali conectados, de mãos dadas, e o Senhor vem e coloca essa empunhadura na mão dos dois, para que eles não se soltem, eles estejam juntos, um ao lado do outro, não o homem à frente e a mulher atrás, ou a mulher à frente e o homem atrás, mas um ao lado do outro, e Deus no centro desse relacionamento, no centro desse casamento, para que eles caminhem juntos, sem largar as mãos, tanto no tempo bom
quanto no tempo ruim, eles estão ali, um segurando a mão do outro e Deus sustentando os dois, sustentando esse casamento, trazendo o chão, trazendo a fé que eles precisam para poder caminhar juntos e conseguirem ter a vida de abundância que Deus quer para cada um de nós. Porque ele sabe qual é a vida que Ele quer para cada um. E Jeremias 29:11 nos mostra isso. Eu vou terminar a ministração com esse versículo, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Versículo 12 diz: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Meus irmãos, Deus abençoe o casamento de vocês. Deus abençoe a casa de vocês. E que essa ministração, de alguma maneira, possa ter relembrado, porque eu sei que vocês já conhecem esses princípios, já conhecem esses mandamentos, de como a nossa casa precisa ser guiada, precisa ser gerida através da palavra do Senhor. E que as orações de vocês sejam escutadas e que as ações de vocês sejam de acordo com a vontade que Deus tem para cada um de vocês e que tudo seja conforme a vontade do Senhor. E a casa de vocês seja fortificada cada vez mais na rocha, que nós possamos celebrar com todo o amor, com todo o carinho, com toda a empatia, misericórdia e graça do Senhor, os nossos matrimônios, que é isso que Ele quer para cada um de nós. Homens sábios e prudentes que firmaram seus lares, seus casamentos, suas casas na rocha, e pode vir tormenta, pode vir terremoto, pode vir vento, pode vir o que quiser vir, porque a casa de vocês está firmada e nada irá abalar. Amém?